hoje vamos tratar de mais uma análise acerca do ciclo do diesel. Então pessoal, se você não inscreveu-se no meu canal, inscreva-se já e aproveita a deixar o seu like aí, porque no final você pode vir acabar por esquecer. Então, bora lá entender o modo de funcionamento deste mesmo ciclo, tá? Pessoal, vamos lá. Análise do ciclo do diagrama do diesel. Bem, pessoal, para nós entendermos o modo de funcionamento do ciclo do diesel, é necessário nós entendermos os diagramas, tá? Diagrama é este de pressão e volume, e temperatura e entropia, tá? Então, bora lá entender os 4 processos internamente irreversíveis que funcionam neste ciclo. Então, eu vou marcar aqui um ponto, que eu vou chamar de ponto 1, vou marcar aqui um ponto 2, vou marcar aqui que esse é um ponto 3, e aqui vai ser um ponto 4, tá? Então, pessoal, acho que você já pegou a ideia, né? Do ponto 1, do ponto 2, aqui ocorre uma compressão, tá? Uma compressão isentrópica, o que implica dizer que a entropia no ponto 1 e no ponto 2 será a mesma. Então, e aqui terei o meu sentido do ciclo, tá? Do ponto 2 ao ponto 3 vai ocorrer um fornecimento de calor ao nosso sistema. Então, aqui terei um calor que entra, tá? Então, só que esse calor que entra vai ocorrer então a um determinado processo, que esse processo é chamado de isobárico. Isobárico, que implica dizer, nesse caso, pressão constante. Tá? Então aqui é uma pressão constante, que atua aqui. Tá? Então essa pressão constante, eu vou determinar simplesmente de P2. Essa P2 vai ser a pressão que vai atingir nesse ponto e no ponto 2. Tá? Do ponto 3 ao ponto 4, aqui ocorre então uma expansão isentrópica. Expansão isentrópica. Ou seja, a entropia no ponto 3 e no ponto 4 será a mesma. Então aqui terei esse sentido no ciclo. Então no ponto 2 e ponto 2 também terei esse sentido, né? Já que o sentido parte no sentido horário, tá, né? E do ponto 4 ao ponto 1 vai existir então uma rejeição do calor, tá? Ou seja, aqui teremos um calor que sai. Qual o processo que vai atingir aqui? Qual é o nosso sentido? Qual é o nosso sentido? Qual o processo que vai agir então aqui no ponto 4 e no ponto 1? É claro que é o processo isocórico, ou seja, volume constante. Teremos aqui o nosso volume constante. Então implica dizer que o volume no ponto 4 e no ponto 1 será o mesmo. Tá vendo? Desculpa, vamos lá. V1 será igual ao V4. Tá, pessoal? Agora, vamos aqui analisar como é que nós podemos calcular tanto o calor que entra e o calor que sai. Então, vamos lá analisar o seguinte. Vamos lá nos focar primeiramente no calor que entra. No calor que entra, existe um processo aqui. Ou seja, aqui a pressão é constante, né? Pressão constante. Se a pressão é constante, vê lá, pressão constante. Só que o volume no ponto 2, no ponto 3, não vai ser mesmo, vai ser diferente. Então aí já consigo dar conta que tem um trabalho, tá? Então, logo analisando a nossa primeira lei de termodinâmica, que trata acerca da conservação da energia, ela serve simplesmente para a contabilização da energia durante um processo. Então o que nós teremos? Teremos que esse calor que entra, vê lá, calor que entra, tá? Ela é igual a quê? Vai ser igual ao trabalho. Nesse caso o trabalho vai correr nessa pressão constante, não é isso? Nessa pressão P2, principalmente P2, vezes o quê? A variação do volume V3 menos o V2. Mais o quê? Mais a variação da energia interna nestes pontos aqui. Tá? Então é o U3 menos o U2. Tá, pessoal? O que vamos analisar? É que na verdade, no ponto 2, no ponto 3, ocorre aí um processo isobárico, pressão constante. É do nosso conhecimento, quando trata-se de um processo isobárico ou então pressão constante, é que o trabalho e a energia interna ela é igual à nossa entalpia, tá? Então, vamos lá escrever aqui o calor que entra, nesse caso,
calor que entra, vai ser igual a quê? A variação da entalpia desse ponto 3 e no ponto 2. Ponto 3 menos no ponto 2. Só que nós sabemos que a nossa entalpia é o Cp. Que é o Cp? Cp é o calor específico à pressão constante, vezes o quê? A variação da temperatura nesses dois pontos, que é o T3 menos o T2. Então, com essa forma nós podemos calcular o calor que entra, ou então o calor que é fornecido ao nosso sistema nesses dois estados. Tá? Agora vamos analisar o nosso calor que sai. O nosso calor que sai, vê lá, o calor que sai, nós vamos calcular por intermédio da variação da energia interna nestes dois pontos, ponto 4 e no ponto 1. Então, é o U4 menos o U1. Sabe-se que a energia interna é o CV vezes, nesse caso, a nossa temperatura. Então, logo nós temos que o calor que sai vai ser igual ao CV, que é o calor específico a volume constante, vezes a variação da temperatura nestes pontos. Tá? Ponto 4 menos o ponto 1. Desta forma, nós podemos aqui analisar o nosso rendimento de diesel. O rendimento de diesel, ou seja, o rendimento térmico do diesel, tá pessoal? Ela vai ser igual, nesse caso, o nosso trabalho líquido sobre o nosso calor que entra. Sabemos que o nosso trabalho líquido é qualquer diferença entre o calor que entra menos o calor que sai sobre o nosso calor que entra. Tá? Então, o que acontece? Separando aqui as expressões, então nós teríamos 1 menos o calor que sai sobre o calor que entra. Logo, nós podemos calcular o nosso rendimento térmico de diesel pelo trabalho líquido sobre o nosso calor que entra, ou então pode ser calculado em 1 menos o calor que sai sobre o nosso calor que entra, tá? Então, pessoal, só que nós também podemos calcular também o nosso rendimento térmico de diesel em função das temperaturas. No qual seria que o nosso rendimento térmico do diesel, vê o zoom, pessoal, vê o zoom. O que vai ser igual? Vai ser a 1 menos, vou pegar, né, os valores do calor que sai e o calor que entra, vou substituir aqui nas expressões. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho que o meu calor que sai é o CV vezes o T4 menos o T1. Não é isso? Quem vai ser o meu calor que entra? O meu calor que entra vai ser o quê? O CP a multiplicar o T3 menos o T1. Não é isso? Só que eu sei que, pessoal, esse o K aqui, o K ela representa a razão entre o calor específico a pressão constante sobre o calor específico a volume constante. Eu quero encontrar essa expressão aqui. Como é que eu faço? Eu vou sempre fazer o inverso. Tá? Nesse caso eu faço o inverso daqui, dessas expressões. Então eu teria, vamos escrever aqui, teria praticamente uma expressão dessa. É 1 sobre, eu quero ver CP, então vai ser que o T4 menos o T1 sobre o K, tá? Vezes o T3 menos o T2. O que acontece aqui, pessoal? Eu ainda posso analisar essa fórmula aqui e chegar na seguinte conclusão. Vê lá, o nosso rendimento térmico de diesel, ela vai ser a 1 menos, eu vou fatorar aqui, nesse caso o meu T1 vai ficar aqui o T4, o T1 menos 1. Aqui também fator, a mesmíssima coisa, o T2 vezes o K, vai ser fator de T3, tá? T3 sobre o T2 menos 1. Tá, pessoal? Então, feita esta análise, eu vou voltar novamente ao meu diagrama. Analisar, nesse caso, o processo 1 ao ponto 2, que ocorre então uma compressão isentrópica, tá? Vê, pessoal, vê. Então, se aqui ocorre uma compressão isentrópica, implica dizer que a entropia é constante, nestes pontos é a mesma. Então, eu posso variar de maneira finita, nesse caso, tanto a temperatura e o volume nestes pontos. Então, eu escrevo assim, que o T1 vezes o V1 expoente K menos 1 vai ser igual ao T2 vezes o V2 expoente K menos 1. Tá?
Então, o que acontece? No ponto 4 ao ponto 3 também ocorre uma expansão isentrópica, tá? Implica dizer que a entropia aí vai ser constante. Então, vê lá, eu então vou fazer variar de maneira finita, tanto como a temperatura, ok? E o volume nesses pontos. Então, fica da seguinte forma, né? Ok? V4 expoente o K menos 1. Só que, para o ciclo do diesel, existe uma fórmula que é chamada de razão de compressão. Essa razão de compressão é o R, tá? Nesse caso, vamos chamar de RC, ou então fica no R, tá? É a razão de compressão que é entre o volume máximo do cilindro sobre o volume mínimo do cilindro. Já sabemos, se formos analisar no ponto 1 e no ponto 2, qual seria o nosso volume máximo? Seria o nosso volume 2, nesse caso no ponto 2. Então, se fôssemos analisar do ponto 4 ao ponto 3, o nosso volume máximo seria então o nosso ponto 4. Tá? Então, pessoal, analisando isto, essas fórmulas aqui, por analogia, nós teríamos a escrever, né, que o rendimento do diesel, ok? Eu vou isolar as expressões aqui e substituindo aqui na expressão, então teríamos que o rendimento do diesel pode ser calculado em 1 menos 1 sobre o R expoente K menos 1 vezes, nesse caso, o RC, tá? Expoente o K menos 1 sobre o R, nesse caso o K vezes o RC menos o 1, tá? Bonito, mesmo isso, RC menos o 1, ok? Então, com essa fórmula também nós podemos calcular o nosso rendimento térmico do diesel, tá? Mas como nós escrevemos aqui que é simplesmente o R, então nós podemos aqui eliminar o nosso RC. Quer dizer, aqui o RC significa que é a razão de compressão entre volumes do cilindro, tá? Mas eu já estou a dizer que aqui o RC é a razão de compressão do volume do cilindro, então não precisa escrever, tá? Então só precisa simplesmente entender. Então fica aqui o RC, o expoente menos 1, tá? Então pessoal, eu posso escrever também dessa forma, o rendimento térmico do diesel. Vamos agora aqui analisar o nosso diagrama TS, que é a mesmíssima coisa da análise que se fez aqui, só que só vou representar aqui, tá? Então, vou considerar que aqui vai ser o meu ponto 1, aqui vai ser o meu ponto 2, vai ser o meu ponto 3 e aqui vai ser o meu ponto 4. Então, do ponto 1 ao ponto 2, eu vou dizer que ocorre então uma compreensão, nesse caso isentrópica, ou seja, a entropia neste ponto aqui será a mesma, tá? Uma compreensão isentrópica. Do ponto 2 ao ponto 3, o que vai acontecer? Vai acontecer um fornecimento de calor, tá? Ou seja, vai ter um calor que entra, mas só que esse calor que entra aqui vai acontecer então a minha pressão constante, ou seja, a um processo isobárico, tá? E do ponto 3 ao ponto 4 vai existir então uma expansão isentrópica. Implica dizer que a entropia nestes dois pontos vai ser a mesma, tá? E do ponto 4 ao nosso ponto 1 vai existir uma rejeição de calor, um calor que sai, tá? Só que essa rejeição de calor vai acontecer, calma aí pessoal, calma aí, uma expansão isentrópica, certo? Sim, aqui a expansão isentrópica, aqui temos aqui S3, S4, tá? E do ponto 4 ao ponto 1 vai existir sim uma rejeição de calor, mas só que a volume constante, ou então o processo isocórico. Então aqui seria o nosso sentido, nosso diagrama, teremos aqui e aqui teremos assim, tá? Então, pessoal, terminamos aqui mais um vídeo aula. Se você curtiu aí do meu vídeo, deixe seu comentário, tá? Então, estamos juntos.